Olá! Hoje a gente vai fundo no que o manual DSM-5-TR, uma referência na área da saúde mental, nos diz sobre o transtorno específico de aprendizagem. Vamos descobrir como uma dificuldade de aprender pode ser muito mais do que um simples desafio escolar, e sim uma complexa condição do nosso cérebro. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez muita gente já tenha se feito em algum momento. Todo mundo tem uma matéria que acha mais difícil, um assunto que custa entrar na cabeça, mas onde é que está a linha que separa uma dificuldade comum de um diagnóstico clínico? É exatamente isso que a gente começa a desvendar agora. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender o que é o transtorno. Depois, a gente foca nos sintomas, em como eles aparecem. Aí, a gente vê como esses sinais mudam com o tempo, investiga de onde eles vêm e, por fim, o mais importante: qual o impacto real de tudo isso no dia a dia. Tudo bem, vamos lá. Começando do começo, né? Para entender qualquer condição, a primeira coisa é ter uma definição clara, saber do que estamos falando. Então, o que a ciência define exatamente como um transtorno específico de aprendizagem? E tá aí, a definição oficial já deixa alguns pontos cruciais bem claros. Primeiro, neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que tem a ver com a forma como o cérebro se desenvolve, como ele é programado. Segundo, e isso é muito importante, origem biológica. Isso já desmonta qualquer ideia de que seja preguiça, falta de esforço, má vontade. É uma condição com raízes na biologia da pessoa. E aqui está o principal sinal que os especialistas procuram. A gente não está falando de uma nota um pouco baixa aqui e ali. Estamos falando de um desempenho que está consistentemente bem abaixo do que seria esperado para a idade daquela pessoa. É uma diferença significativa que chama a atenção e que não some com uma simples aula de reforço. Mas tem uma camada ainda mais profunda nisso, uma coisa que as notas e as provas nem sempre mostram. Às vezes a pessoa até consegue tirar uma nota na média, mas o que ninguém vê é o custo por trás disso, um nível de esforço gigantesco, um apoio constante, horas e horas de dedicação extra só para chegar onde outros chegam com mais facilidade. É uma luta diária e invisível. Certo, já temos a definição teórica, mas como é que isso se parece na prática, no mundo real? Vamos agora mergulhar nos sintomas, nos sinais concretos que aparecem no dia a dia de quem convive com o transtorno. O transtorno geralmente se manifesta em áreas que são a base de todo o aprendizado. Estamos falando de dificuldades que são persistentes, sabe? Que não melhoram facilmente. Dificuldades para ler com fluência, para entender o raciocínio por trás de um problema de matemática, para acertar a grafia das palavras ou para colocar as ideias de forma organizada num texto. E aqui vai um ponto fundamental para a gente quebrar alguns mitos. O diagnóstico não é feito no olho, olhando o boletim. Para confirmar o transtorno, a coisa é séria. São necessários testes específicos, padronizados e aplicados de forma individual. Isso garante que o diagnóstico seja baseado em dados objetivos e não apenas na percepção de um professor ou dos pais. Uma característica muito interessante desses transtornos é que eles não são uma foto estática. Pelo contrário, eles são como um filme. A forma como as dificuldades aparecem pode mudar, e muito, conforme a pessoa vai crescendo e amadurecendo. Os desafios de uma criança pequena não são os mesmos de um adulto. E essa linha do tempo ilustra essa evolução perfeitamente. Lá na pré-escola, os sinais podem ser sutis, como uma dificuldade com rimas ou em aprender a contar. No jardim de infância, a coisa fica mais clara, com dificuldade para aprender as letras do próprio nome. Já na vida adulta, a manifestação pode ser mais comportamental. A pessoa começa a evitar ativamente qualquer tarefa que exija leitura ou escrita, o que pode impactar a carreira e até a vida social. Ok, a gente já entendeu o que é e como se manifesta. Mas por que isso acontece? Qual a origem? Vamos agora investigar os bastidores, os fatores de risco que estão por trás do transtorno. A ciência aponta que não existe uma causa única, mas sim uma combinação de fatores. De um lado, temos os fatores ambientais, como a exposição a toxinas e contextos de maior vulnerabilidade social. Do outro lado, e com muita força, temos a genética. A evidência é muito clara. O transtorno tende a se repetir na mesma família, o que sugere uma forte predisposição hereditária. Esses números aqui são impressionantes, pessoal. Olha só. Parentes de primeiro grau, pais, irmãos, filhos, de alguém com dificuldade de leitura têm um risco de 4 a 8 vezes maior de ter o mesmo desafio. E para matemática, esse risco sobe para 5 a 10 vezes. Isso mostra o peso enorme que o fator genético tem nessa história.
Portanto, a grande conclusão dos especialistas é que não dá para apontar o dedo para uma coisa só. A gente só consegue ter a imagem completa quando entende que o risco surge dessa dança complexa entre a predisposição que vem nos genes e os fatores do ambiente em que a pessoa cresce e se desenvolve. Agora, a gente chega na parte talvez mais importante de toda essa conversa, o lado humano da questão. Porque o impacto de um transtorno de aprendizagem vai muito, mas muito além das notas e da escola. Ele afeta a vida cotidiana e o bem-estar emocional de uma forma bem profunda. Para um adulto, aquelas dificuldades acadêmicas que começaram lá na infância podem se transformar em barreiras bem reais no dia a dia. Isso pode limitar a comunicação no trabalho, pode restringir a participação em atividades sociais ou até dificultar coisas simples como entender um contrato ou participar de discussões que exigem leitura e interpretação. Essa citação tirada direto do manual é muito poderosa. Ela é um lembrete de que a luta acadêmica raramente vem sozinha. Ela quase sempre caminha lado a lado com um fardo emocional pesado. A ansiedade não é só uma possibilidade, é descrita como algo comum. E a conexão aqui é bem direta, né? Imagina só o estresse crônico de lutar todos os dias, de ter que se esforçar o triplo só para se manter no mesmo nível dos outros. Com o tempo, essa tensão toda pode se transformar em ansiedade, em sintomas físicos como dores de cabeça ou de estômago, ou até mesmo em ataques de pânico. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu. O transtorno específico de aprendizagem é uma condição biológica do cérebro, não preguiça. O sinal mais claro é um desempenho bem abaixo do esperado, que geralmente esconde um esforço gigante. A gente viu que os sintomas mudam com o tempo, que as raízes estão na interação entre genes e ambiente, e talvez o mais importante, que o impacto emocional é uma parte real e inseparável da jornada. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Agora que a gente entende um pouco melhor a complexidade por trás de um transtorno específico de aprendizagem, a grande pergunta é: como esse conhecimento pode, na prática, transformar o apoio que a gente oferece? Da sala de aula ao ambiente de trabalho, como podemos usar essa compreensão para, de fato, transformar a vida de milhões de pessoas? A resposta pode definir o futuro da educação e da inclusão.